Bom dia, um dia extraordinário para todos nós, de muito estudo. Tema da aula de hoje, concordância nominal. E aí a gente começa brincando com um gênero não mais existente, né? Existente na origem da língua portuguesa, vamos dizer assim, né? Na sua língua de origem, sua gênese, né, linguística, que no latim nós tínhamos gênero masculino, feminino e neutro, né? Neutro para seres que desconsideraria o masculino e o feminino como ser vivo, né? Ser que utiliza um gênero ou outro, né? Isso já está na estrutura. Lembrando que gênero está vinculado a dois princípios básicos: função e estrutura. Na função e na estrutura nós identificamos o gênero masculino, feminino ou neutro, tá? E aí, em algumas situações, o neutro ainda sobrevive na língua portuguesa, embora a gente não fale disso. Por isso nós encontramos placas com o termo proibido entrada. Entrada deveria ser feminino, a entrada é feminino, tem um artigo feminino, então tem um gênero definido. E proibido está vinculado ao masculino, porque quando a palavra feminina não vem com um artigo definindo-lhe o gênero, ela se torna neutra, indeterminado. Gênero indeterminado, então é como se fosse um gênero neutro, você não se sabe se é masculino, feminino ou neutro. E aí esse é o aspecto residual da língua latina, né? Sobressai o gênero que mais se aproxima do neutro, que é o masculino. Então por isso é que fica proibido entrada de pessoas estranhas. Proibido entrada de pessoas estranhas. Vamos lembrar disso. Porque se antes da palavra entrada tivesse a, então seria proibida a entrada de pessoas estranhas. Porque eu tenho um indicativo, que é o artigo definido, indicando que o gênero é feminino. Então, vamos lembrar bem desses itens, porque isso que nós vamos estudar agora na língua portuguesa em concordância nominal. Tem essas características, né? Nós vamos trabalhar a relação entre o substantivo e os adjuntos adnominais, né? Para a gente poder entender melhor essa gama de informação que está por trás disso e expressões usuais que provocam dúvidas no falante da língua portuguesa, né? Quem estuda a língua portuguesa. Então, vejamos bem que fator interessante. Olha essa frase: isso é ótimo. Isso não é masculino nem feminino, nós não sabemos o que, né? Poderia ser um gênero neutro. É ótimo. Tudo ficou quieto. Tudo também não sabemos se é masculino ou feminino ou neutro, tá vendo? Agora, cantar é bom. Cantar é um verbo e não tem gênero. Esse necessariamente é neutro. E bom, nesse aspecto, tem caráter masculino, mas em língua latina seria bonus, bonum e bona. Masculino, neutro e feminino. Tá vendo só? Então, é interessante a gente pensar nessas estruturas, que são estruturas arcaicas, né? De um tempo muito distante, mas que interfere ainda em algumas construções. Por isso são importantes essas informações, porque nós temos um uso residual, né, de um conteúdo residual na nossa língua portuguesa, né, que é essa questão que está vinculada à concordância nominal em função desses termos. Então, entendamos o seguinte: proibido, como eu disse, proibido entrada, né, está no seu gênero mais próximo, que é no masculino, né, e entrada sem artigo a
né, está com o gênero indeterminado. Por isso a construção é proibido entrar ou proibido entrada. Só vai flexionar para o feminino se houver um artigo. Proibida a entrada. E no caso de pessoas estranhas, ou seja lá, o que nós quisermos determinar aí, certinho? Então, neste capítulo, nós estaremos estudando os princípios gerais da concordância nominal. Isso é o que nós vamos estudar nesse capítulo. Além de diversos casos, como eu disse, daquilo que é mais usual e provoca muitas dúvidas, tá certo? Nós temos que convir que existe uma norma padrão e aquilo que é aceitável ou comunicável, né, comunicativo, né, que é passível de comunicação numa língua. Então nós vamos estudar aqui a norma padrão, que é a parte que nos interessa, mas como aspecto comunicante, por que a norma padrão? Porque é com ela que nós nos escrevemos e nos comunicamos mesmo quando ausentes. Então, lançar a mensagem, mesmo quando ausente, ela tem que trazer, atender a um código e uma norma em que o conhecedor desse código e dessa norma, em qualquer parte do mundo, tendo acesso a essa informação, sabe o que ela significa, ok? Então é isso que nós estamos estudando em língua portuguesa, né, numa instituição educacional, né, como é o caso, né, do Colégio Educação. Então, a concordância nominal é aquela que deve existir entre nomes. No caso, entre o nome substantivo ou pronome substantivo e o nome adjetivo ou pronome adjetivo. Nós sabemos, já falamos disso anteriormente, né? Eu vi a minha fada aérea e pura. Eu vi a minha fada aérea e pura. Fada é substantivo, aérea e pura são adjetivos, ok? Aérea que voa, né, e pura de pureza, não é isso? Então nós temos aí um fator que contribui para a gente entender melhor, né, quando a gente está falando de adjetivos ou de substantivos, mas é uma relação direta entre eles. Concordância do adjetivo com dois ou mais substantivos. Ali eu tinha dois adjetivos concordando aérea e pura, concordando com fada, um só substantivo. Agora não. Concordância do adjetivo com dois ou mais substantivos. Então, só um adjetivo e dois substantivos. Que seria assim, olha. Ali estavam a estátua e a gravura portuguesas. Então, tanto a estátua quanto a gravura são portuguesas. Tanto uma quanto outra é portuguesa. Não é isso? Então, olha que fator interessante a gente construindo essa correlação do substantivo com o adjetivo, né? Então, ali estavam a estátua e a gravura portuguesas. Gênero, número plural e gênero feminino. Então, concorda em gênero, que é feminino, é o único, né? E número, que é plural. São dois, ok? Contemplávamos admirados a estátua e a gravura portuguesa. Olha, André, dessa vez concordou só com singular, não foi no plural. Por que está só no singular? É porque eu estou concordando com o mais próximo. Eu posso concordar com os dois ou com o mais próximo, tá certo? Então tá aí uma regra para a gente. O adjetivo vai para o plural desse gênero ou concordará no singular com o mais próximo. É quando o adjetivo vem depois de dois substantivos, tá certo? Os substantivos são de gêneros diferentes. Lá era dois feminino. E agora, André, como é que fica? Então, o adjetivo vai para o masculino plural ou concordará em gênero e número com o substantivo mais próximo. Porque se tiver um masculino e feminino,
concorda com o masculino plural, né? Ou concorda com o mais próximo no gênero e no número dele, tá? Vamos colocar assim. O jovem usava boné e blusa estampados. Concordou no masculino plural, que o boné está mais longe do adjetivo estampado. Então, estampados. O jovem usava boné. Não tem motivo para esses bocejos, né? O jovem usava boné e blusa estampada. E se tivesse a blusa primeiro? O jovem usava blusa e boné estampados, ou o jovem usava blusa e boné estampado. Está se referindo aos dois, a ideia se refere aos dois, mas a gente cita o gênero e o número do mais próximo ou o masculino plural, como já especificamos, ok? Então nós temos aí uma lista, né, enorme de como a gente utiliza esses conceitos, e nós vamos lentamente observando fenômenos que são comuns nesse setor da língua, né, relativamente à concordância nominal. Então vamos lá. Se o adjetivo vier antes dos substantivos, a concordância normal preferível é com o mais próximo, não é com os dois mais. Só com mais, se vier depois do adjetivo, dos substantivos, pode concordar com os dois ou com o mais próximo. Se vier o adjetivo antes, concorda só com o mais próximo, tá certo? Então como é que fica? Ela escolheu má hora e local para aquela conversa. Então veja bem, má concorda com hora, fica no feminino, e local. Revelava profundo afeto e dedicação por aquela mulher. Revelava profundo, masculino, afeto, concorda com afeto. E dedicação, era profunda dedicação também. Só que aí concorda só com o mais próximo, embora a ideia se liga ao segundo substantivo, que nesse caso é o feminino. Nós estamos falando de adjetivo que antecede dois substantivos de gêneros diferentes, masculino e feminino. Essa é uma marca interessante para a gente. Nós temos um texto que é do Quincas Borba Machado de Assis, tá? E aí nós vamos entrar em detalhe aqui para a gente brincar com essa informação. Diz aqui o seguinte: concordância atrativa de expressividade. A chamada concordância por atração, feita com o mais próximo dos núcleos substantivos, nada tem a ver com propriedades especiais que as palavras assumem na frase, mas constitui uma escolha, uma manifestação estilística do emissor da frase, muitas vezes vinculada às suas intenções expressivas. Então tem um sentido maior, porque esse sentido maior pode ser identificado pelo estilo de quem emite a mensagem, de quem produz a mensagem, ok? Nos exemplos anteriores, que tratam do uso do adjetivo estampado, quando se diz o jovem usava boné e blusa estampados, confere-se igual destaque à estampa de ambas as peças. Por outro lado, caso se opte por dizer o jovem usava boné e blusa estampada, embora o boné possa também ser estampado, a ênfase recai sobre a estampa da blusa. Lembra da ideia, da referência da ideia? Pode até ser, mas não é o foco central. Em textos literários, os dois tipos de concordância são empregados, tá? Serve os dois. Veja, por exemplo, a passagem a seguir, em que se faz a concordância com o todo, permitindo-se a adjetivação englobar igualmente dois núcleos. Foi levada em braços para uma botica da rua direita. Veio um sangrador, mas era tarde. Tinha a cabeça rachada, uma perna e o ombro partidos.
Perna feminino, ombro masculino. Perna e ombro partidos. Gênero diferente, adjetivo pós-posto ao substantivo, concorda com o 2 ou com o mais próximo. Se concordar com os dois, são gêneros diferentes, fica no masculino plural. Foi isso que nós falamos. Era toda sangue, expirou minutos depois. É uma narrativa de Quincas Borba, Machado de Assis, tá? Machado de Assis serve de fonte para exemplificar a opção pela concordância por atração, que aliás é preferencial quando o adjetivo fica anteposto aos substantivos. Veja um exemplo. No combate da encruzilhada, também Maria Cora, Machado de Assis. Creio que me ouve com a necessária intrepidez e disciplina. Necessária está ligando só a uma delas, é que antecede por atração. E devo aqui notar que eu me ia acostumando à vida na guerra civil, certo? Então é um texto aqui organizadésimo, lindíssimo, muito bem claro, preciso, conciso, que nos dá condições de exemplificar melhor o que nós estamos falando. A concordância de dois ou mais adjetivos com um único substantivo. Então às vezes um adjetivo vem antes, às vezes os dois vêm depois. Como é que vai ser essa concordância, né? Se houver dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo, então tem que estar com o gênero determinado por um artigo, tá? Definido ou indefinido, tá? O substantivo ficará no plural ou no singular, repetindo-se o artigo nesse último caso, tá? Então vamos lá, para gente poder entender. Visitou as terras portuguesa e espanhola. Então, as terras. Visitou a terra portuguesa e a espanhola. Se eu concordar só com a primeira, no singular, eu tenho que colocar artigo para a segunda. Aí eu faço uma concordância com a primeira, embora eu esteja dizendo a ideia, o estilo que permanece, né? E está me indicando que visitou a espanhola também, visitou a terra portuguesa, e a significa terra espanhola, ok? Como se eu dividisse uma coisa, posteriormente outra coisa. Agora visitou as terras portuguesa e espanhola, como se fosse num roldão só, tudo junto, tá vendo? É uma questão de estilo e da diferença no sentido. Aí nós temos concordância ideológica. A concordância ideológica é a concordância que leva em conta o sentido, desvia-se aparentemente da norma gramatical, constitui a chamada silepse de gênero. Então, é como se eu agregasse um gênero, generalizando, né, essa palavra fica assim quase que redundante na estrutura do radical, né, mas não é. A ideia são fundamentos totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, eu absorvesse o gênero que aparece e o outro fica uma silepse, né? Fica oculto, tá? Silepse de gênero. Então, vamos lá. Vossa Excelência é credor de toda admiração. Refere-se a um homem. Vossa Excelência é um título, então é um pronome, vamos dizer assim, um pronome, é um tratamento, né? É uma expressão de tratamento, né? Então fica Vossa Excelência, embora seja a referência a uma autoridade, né? Essa autoridade é um homem, então está oculta essa ideia, então por isso é credor de toda admiração. Poderia ser credora. Estou falando do título, estou falando da função, estou falando da categoria que tem sido levada em consideração, e não da pessoa. Quando eu levo em consideração a pessoa, eu volto ao gênero dela, vai para o masculino, que é o que acontece aqui. São Paulo é hospitaleira com os visitantes.
Então, eu estou me referindo à cidade. São Paulo é uma cidade hospitaleira. A palavra cidade não aparece ali, por isso é que a gente chama silepse de gênero. Eu me refiro à ideia que está por trás do nome que eu estou enunciando. Tá? Isso aconteceu com Vossa Excelência, trazendo o masculino, era uma autoridade masculina, e com São Paulo, que é uma cidade. Cidade é uma palavra no feminino, beleza? E aqui nós temos casos especiais. Vamos para alguns casos especiais, que logo em seguida a gente tem exercícios conceituais, exercícios contextualizados e de aprofundamento, que fica como tarefa aí para rever esses fundamentos, né? Isso que a gente está apresentando. São observados a seguir os casos mais específicos da chamada concordância nominal, que usualmente expõe o falante a riscos de sofrer preconceito linguístico. São normas cujo uso incorreto revela ou pode revelar certo desacordo comunicativo, gerando às vezes inadequação social ou gramatical. Então nós vamos aqui reproduzir alguns usos gerais para a gente se precaver, né, de cometer esses erros, principalmente nós estudantes, né? Somos estudantes, estamos assim com o conteúdo à flor da pele, né, bem assim ativo na nossa cabeça, e aí a gente quer manter o melhor, né, possível, palavra possível, né, particularidade, precedido de o mais, o menos, o melhor, o pior, o mais possível, o menos possível, né? O melhor possível, o pior possível, quanto possível, etc., fica no singular. São casas o melhor possível localizadas. Então, possível, ele fica sempre no singular quando vier acompanhado dessas palavras. Se eu flexibilizar, né, for precedido por os mais, os menos, plural, ele vai para o plural também. Então vamos lá. Eram as mais belas cidades possíveis. As mais possíveis. Ok? Se ele está no singular, são casas o melhor singular possível localizadas, concorda com casa, né? Como se fosse uma estrutura adverbial inflexível em função de o mais, o melhor singular, beleza? Anexo e incluso, olha só, são duas expressões comumente usadas, né? E a gente encontra isso em diversas situações, por isso a gente traz clareza com relação a esse uso. Concorda com o substantivo a que se refere. Estão anexos os documentos da procuração. E a procuração, anexos os documentos. Precedida da preposição em, fica invariável. Em anexo, invariável, singular, plural. Seguem os documentos. Porque acima ele está na condição anexos de adjetivo dos documentos e abaixo circunstancial em anexo. Tá vendo só? Aspecto adverbial também para a gente considerar, tá? Mais um. Menos. Não existe menos. Menos dor de cabeça. Menos tristeza. Não existe menos, tá? Em língua portuguesa é menos, não tem feminino dessa expressão. Menos. Então, não se flexiona. Ele tem menos força que os irmãos. Força é feminino singular e menos está indicando quantidade, é um advérbio que indica aí, né, quantidade ou intensidade, né? Comparativa. Qualquer concorda com o substantivo a que se refere. Então, quaisquer é a única palavra em língua, uma das únicas, né, palavras em língua portuguesa
que traz o seu plural no interior da palavra. Então, qualquer coisa serve. E quaisquer soluções entre as cogitadas complicarão o caso. Quaisquer. Ok? Predicativo, o substantivo em sentido indeterminado, sem artigo, tá? Masculino, que é o mais próximo do neutro, como eu disse na introdução desse conteúdo, tá? Só é permitido entrada de funcionários. Então, entrada não tem um substantivo antecedendo, né? Fica no masculino permitido. Então, substantivo em sentido determinado, com artigo, tá? Não é permitida a entrada neste recinto. A entrada. Então, estamos trazendo aí, né, uma explicação com relação à frase introdutória deste capítulo. Meio. Numeral ou metade, variável. Tá certo? Então, meio. Bebeu meia garrafa de suco. A metade de uma garrafa de suco. Ok? Com aspecto adverbial, que é parcialmente, é invariável. Andava meio aborrecida com os amigos. É advérbio. Variável é advérbio. Toda vez que houver a expressão invariável, está fazendo papel circunstancial. É bom a gente lembrar disso. Barato e caro. Como adjetivo referido ao substantivo é variável. Como advérbio é invariável. Então, como adjetivo, estavam caros os ovos. Estavam caros os ovos. Tá certo? Agora, custavam caro, circunstancial, os ovos. Ele está alterando a palavra custavam. Caro refere-se a custavam. E caros refere-se a ovos, os ovos. Bastante também traz essa visão adjetiva, né, de pronome adjetivo indefinido, variável, né, com sentido de muitos, referido ao substantivo, e adverbial, né, ou invariável, com sentido de muito, né, referindo-se a um verbo, um adjetivo ou um advérbio, tá certo? Então, tenho bastantes amigos, felizmente. Bastantes, flexiona com amigos, porque está acompanhando a palavra, refere-se a amigos, ok? Estavam bastante alegres na festa. Estavam, plural, alegres, plural, bastante singular. Olha que show de bola. Junto, né? Adjetivo anexo, tá? Variável. Então, veja bem, remeto-lhe as contas juntas. Então, contas juntas. Bem, a qualidade dela é adjetiva, né? Característica adjetiva. Invariável, aspecto de advérbio. Junto, segue a carta. Então, juntamente, quando for invariável, utiliza a expressão, o sufixo mente, que dá uma clareza para ver se é a mesma ideia. Se for, é invariável. Se estiver concordando com o substantivo, é variável. Tá certo? Então, nós vamos lembrar sempre desses dois aspectos, porque aí a gente consegue distinguir o uso da palavra quando flexível, quando variável, quando inflexível, quando invariável, ok? Vamos trabalhando aí, vamos mandando ver que isso faz grande diferença. Obrigado, mesmo, próprio, ambos, concorda com o gênero e o número da pessoa que se refere, hein? Então, por exemplo, é uma mulher dizendo, com expressões de gratidão por alguma coisa, ela vai dizer obrigada, eu mesma, eu própria, ambas as meninas. Tá vendo só? E se for um homem, obrigado, eu mesmo, eu próprio, ambos os meninos. Então, ela disse, muito obrigada, eu mesma cuidarei do assunto. Leso, né?
vamos colocar assim, concorda com o substantivo a que se refere, cometeu o crime de lesa pátria, né, de lesão da pátria, lesa pátria. Só, como adjetivo e advérbio também, como adjetivo pode ser substituído por sozinho, como advérbio por somente. Tem diferença as duas aí. Como adjetivo acompanha-se, refere-se ao nome, eles se sentiam sós, eles sós naquela casa. Como advérbio, se refere à circunstância, eles só se sentiam bem quando ela estava presente. Só, em que condição, né? Circunstancial, beleza? Quit significa livre, quitado. Concorda com aquele a que se refere. Estamos quites com o colégio, nós, quites, plural, beleza? Pseudo, alerta, salvo, exceto, são palavras invariáveis. Palavras invariáveis, lembra disso aí. Ela é pseudo-administradora, por isso, fiquemos sempre alerta. Então, são palavras que não sofrem variações, independente de a quem se refere, ok? Um abraço, um ótimo estudo, tem material aí para a gente refletir bastante e vamos aos exercícios. Fiquem com Deus.